E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e sejam bem-vindos à partida de número 12 do Campeonato Mundial. Essa daqui é uma partida das mais emocionantes. Ontem o Gukesh teve uma vitória linda, ele trouxe um Gambito Blumenfeld reverso, destruiu o Jing de brancas, não chegamos nem mesmo ao controle de tempo, e agora Jing Liren está com as peças brancas, e se ele não vencer, muito provavelmente já podemos coroar Gukesh como o novo campeão mundial. Então Jing está sentindo uma pressão de jogar para cima, de tentar ganhar. Temos C4, a inglesa que o Jing adora jogar, E6, a defesa Agincourt, pedindo para o Jing expandir centralmente com D4 para transformar isso num gambito recusado com D5. No entanto, o Jing segue nas ideias tradicionais da inglesa com o fianqueto do bispo em G3, D5 e bispo em G2. Até aqui, tudo muito normal, isso tudo já foi jogado centenas de vezes por Jing Liren. Cavalo em F6 por parte do Gukesh, cavalo em F3 por parte do Jing, e nessa posição nós temos a primeira surpresa, porque o Gukesh está liderando o match, ele tem um ponto a mais, está 6-5, então tudo que o Gukesh precisa fazer é segurar um empate. Existem várias linhas perfeitamente jogáveis para as pretas que são muito seguras, que é o caso de tomar o peão em C4, né, forçando o Jing a recuperar um material com dama cheque, ou se não você simplesmente jogar bispo em E7. No entanto, nessa posição, o Gukesh joga peão em D4, gerando uma posição desbalanceada. Essa é uma das linhas mais perigosas para o jogador de brancas, é uma linha que as pretas estão jogando, na verdade, para vencer. Com o avanço peão na casa de D4, pretas pegam espaço no centro do tabuleiro, forçam as brancas a depois tentar contestar esse centro com, por exemplo, um peão em E3, alguma coisa do gênero, mas a posição desbalanceada é justamente o que o Jing quer, porque isso gera chances para ambos os lados. Nem o Gukesh, nem o Jing estão jogando para empatar. Temos o roque do Jing, cavalo em C6 por parte do Gukesh, que é mais uma decisão surpreendente. Normalmente, né, dizem que os peões vão na frente das peças. Então, o mais natural, se a gente for seguir todos os princípios do xadrez, é você jogar um lance como peão em C5. Você não somente apoia o seu peão, como também quando eventualmente você escolher movimentar o cavalo para a casa de C6, então vamos dizer que o Jing joga o E3 aqui, você joga o cavalo em C6, o seu cavalo ele não está limitando a sua busca por espaço na posição. O lance peão em C5 pega espaço e você pode jogar o cavalo em C6 livre, tranquilo, depois para apoiar o seu peão com um E5, por exemplo. Mas ao jogar cavalo em C6 sem movimentar o peão de C, o peão na casa de C7 ele não pode se movimentar, o que dá ao Jing uma vantagem de espaço no longo prazo na ala da dama, porque ele vai poder jogar para o A3, B4, sem se preocupar com o peão de C do Gukesh. Essa é mais uma surpresa na abertura. Normalmente nas aberturas de peão da dama, né, ou quando você joga peão da dama, o cavalo ele vai por trás do peão, né, não na frente do peão como aqui. E isso a gente vai ver que na verdade é bem relevante, porque o peão de C7 ele se torna um alvo bem para frente na partida. Tivemos o E3 do Jing contestando o centro e o Gukesh apenas joga bispo em E7, que é uma escolha bem diferente, dando a chance do Jing, se quiser, trocar peões aqui e ficando aqui numa posição onde ele vai ter mais controle central do que o Gukesh. No entanto, o Jing simplesmente joga peão em D3, preparando, na verdade, a captura. E aqui o Gukesh simplesmente toma e o Jing retoma de bispo. Você vai ver que, diferente das últimas partidas, o Jing finalmente está jogando um pouquinho mais rápido. Ele ainda está na preparação do Gukesh, que está jogando aí com 3 minutos no relógio gastos, e o Jing gastou 20 minutos. Mas, por exemplo, na última partida, quando a gente chegou no lance de número 5, o Jing já tinha gasto 1 hora do relógio. Agora ele pelo menos só gastou 20 minutos. Então tá melhorando. Gukesh joga o avanço E5, tentando fixar o peão de D, que agora é um peão atrasado, uma vez que ele é a base da cadeia de peões e ele não pode avançar, ou melhor, ele não quer avançar, e a gente vai para um dos temas da posição. Aqui a posição está desbalanceada, por quê? Coluna E está semi-aberta para as brancas, que vão jogar nela, coluna D está semi-aberta para as pretas, que vão jogar pressionando o peão de D3. Se o Jing em qualquer momento avança o peão para a casa de D4, o que ele pode fazer, e nós temos um monte de trocas aqui na casa de D4, né, com uma posição como essa, peão toma, cavalo toma, dama toma, né? E, por exemplo, a gente tem uma troca de damas aqui na posição, você pode simplesmente apertar as mãos e empatar. Então, por quê? Porque o final resultante ele é um final muito igual, nenhum dos dois jogadores tem uma vantagem de atividade, nenhum dos dois jogadores tem uma vantagem de desenvolvimento e a estrutura de peões está completamente simétrica, você vê? É muito igual, ninguém tem nenhuma fraqueza, todo mundo tem os peões nos mesmos lugares, então isso daqui é muito igual e vai empatar. O que o Gukesh provavelmente quer fazer nessa posição é pressionar o peão de D, ao ponto de forçar o peão a avançar e aí levar para uma posição onde ele não tem mais risco de perder, ou ele quer forçar uma situação onde o peão não possa mais avançar e ele fique uma fraqueza de longo prazo. Então a partida ela vai rodar muito nessa ideia de quando é que o D4 vai ser bom, quando é que o D4 vai ser ruim, quando é que o peão de D ele vai ser uma fraqueza aqui na posição.
Temos por parte do Jing por hora, né? O Jing quer vencer cavalo em C3, o roque do Gukesh, torre em 1 por parte do Jing. Nessa posição, se atentando às ideias de bispo G5, de cavalo em D5, nós temos o H6 do Gukesh, um lance bem profilático, e o Jing joga para o A3, que é o lance tradicional da inglesa, jogando para tentar pegar espaço na ala da dama. A ameaça sendo, é claro, o B4 e, só a título de exemplo, o B5 ganhando o peão de E, uma vez que esse cavalo teria que se movimentar. Cavalo por peão de E é uma grave ameaça. Então, o Gukesh joga o A5, temos o lance H3 por parte do Jing, apenas lidando com a ameaça de bispo em G4, e o Gukesh joga bispo em E6. Nessa posição, o que estávamos esperando é algo como dama em D2 por parte do Jing, talvez até mesmo gerando uma ameaça de bispo toma H6, sem brincadeira. Parece um lance assim de capivara, mas aqui nem é tão ruim, tipo, se dama em D7, bispo toma H6 pode perfeitamente ser jogado. E brancas tem algum ataque, alguma compensação por conta disso, mas o que o Jing faz é um lance muito mais profilático, muito mais calmo, e parece que ele não ia conseguir muita coisa. Rei na casa de H2, super protegendo o peão de H, para quando o eventual dama em D7 for jogado, não venha com tempo no peão, e também para poder movimentar o bispo sem o medo do peão de H cair depois do bispo em H3. E aqui, muito provavelmente, a gente teria aquela dança em cima do peão de D, onde o Jing seria forçado a avançar o peão, porque o Jing não forçou nada na posição. Melhor lance para o Gukesh aqui seria algo como dama em D7, teríamos dama em D2 preparando para trazer a torre, algo como torre em D8 por parte do Gukesh, torre em D1 por parte do Jing, talvez um bispo em F5 ameaçando o peão de D também, né? Então um bispo em F5 forçando o peão a avançar. Quando vier o D4, a estrutura fica simétrica, as peças dos dois jogadores estão ativas no centro do tabuleiro, então muito provavelmente a partida finalizaria num empate, né? Tá tudo muito igual, talvez seja isso que o Gukesh deveria ter feito. Só que agora começam as pequeníssimas imprecisões do Gukesh, que não são erros, são pequeníssimas imprecisões, que levam a uma posição muito diferente da que foi mostrada aqui agora. O Gukesh, ele vê a importância de defender o peão de B7 e joga a torre B8. Ele não precisava fazer isso. O lance dama em D7, por exemplo, já defendia o peão, né? Ele está defendendo contra a ameaça de dama em B3. No entanto, o peão é um peão envenenado, tanto faz, né? Você não precisa necessariamente defender o peão nesse tipo de posição, né? Ignora que tá caindo deu, né? Ignora. Tipo, se você toma o peão, a gente vai ter torre em B8 e a sua dama está presa. Então, o lance torre B8, né? Super protegendo o peão de B. Talvez tentando tirar o cavalo daqui, né? E tentar tirar a torre da diagonal do bispo e tudo mais, não é o lance mais ativo. E o Jing começa a matutar. Ele joga dama em C2, tirando a dama da coluna D, preparando para trazer uma torre para a coluna D e preparando para avançar D4. E qual que é a diferença? Se o D4 não era ruim naquelas outras linhas, não era empatativo, a diferença é que agora tem uma dama na coluna D. Então, colocar a torre na coluna e avançar o peão D4 é muito mais forte para o Jing agora. E a abertura da posição, ela sempre beneficia o jogador que tem mais atividade de peça. E o Jing ele vai ter mais peças trazendo aqui para o centro, as torres mais ativas. Enquanto o jogador de pretas está com as peças todas passivas, o Jing está jogando para ativá-las. Aqui, tinha a possibilidade de um cavalo em D4 por parte do Gukesh, que ele resolveu não jogar. Achou muito perigoso, depois de bispo por D4, peão por. Esse peão ele vira um alvo e a torre fica com muita força. Então depois de algo como cavalo em B5, existe até mesmo a ideia da gente sacrificar a torre no bispo com o objetivo de, por exemplo, depois seguir com o ataque, trazer o cavalo para E5, que é a posição muito perigosa. Uma linha de exemplo seria C5, torre por E6, peão por, cavalinho E5, e dá para ver o tanto que os cavalos jogam nessa posição. Objetivamente falando, o Gukesh tá bem, mas é uma posição muito chata de defender, então ele resolveu não entrar nela. Ao invés de jogar o cavalo D4, ele joga torre na casa de E8. E agora cavalo em B5 por parte do Jing, gerando aqui, primeiro, uma ameaça no peão de C7, que dependendo da situação vai ter que ficar sempre defendido pela dama. Segundo, tá gerando pressão no peão de E, com a ideia de jogar no próximo lance dama em C3, substituindo a dama, aqui o cavalo pela dama, e pressionando o peão, né, de dama e de cavalo. Então, bispo em F5 por parte do Gukesh, pressionando o peão de D, e o simples torre D1 defendendo. E agora é necessário para o Gukesh se preparar para o dama em C3, o próximo lance que vai vir pressionando o peão. E o Jing ele tem uma levíssima vantagem porque as peças estão mais ativas. Todas as peças do Gukesh estão na defensiva. Talvez um bispo em F8 fosse necessário, o próprio dama em C3 pressionando o peão, né? Aqui a torre tá ameaçando a dama no avanço do peão, então talvez um dama em C8, tentando sair da coluna da torre, mas dá pra ver, o Jing ele tá pressionando enquanto o Gukesh tá se defendendo, tudo porque ele tá colocando as peças nas casas mais passivas possíveis. E aí vem mais uma breve imprecisão por parte do Gukesh. O Gukesh joga o lance cavalo em D7, esse é mais um lance que não
dá uma vantagem vencedora pro Jing, mas ele definitivamente não é um passo na direção certa. Ao mesmo tempo que ele está defendendo o seu peão de E, ele está piorando o seu cavalo no processo. Então, cavalo em D7 entra numa posição onde agora a torre ganha força, porque não tem mais a dama competindo pelo controle da coluna D, o cavalo está mais passivo defendendo o peão e o Jing vai pressionando. Então agora o Jing joga a dama em D2, saindo da mira do bispo, ameaçando o peão em D4. Mas, gato, peão em D4 ajuda no quê? Por que eu quero jogar peão em D4 se a estrutura simétrica favorece o empate? Aí a gente entra em uma das questões mais importantes de quando a gente fala sobre posições abertas versus posições fechadas. As posições abertas, elas favorecem muito mesmo a atividade de peça. Como todas as peças do Jing estão melhor centralizadas, estão em casas melhores, a abertura da posição, ela leva a uma situação onde o Jing simplesmente tem peças mais fortes. Por exemplo, vamos dar o exemplo de uma das linhas aqui, que provavelmente é o que deveria ter sido jogado. O que o Gukesh deveria jogar é cavalo em C5. E aí, depois do D4, só ao título do exemplo, vamos dizer que aqui sejam trocados os peões centrais e a posição se abre, só para você ter uma noção do quão forte ficam as peças das brancas. Peão toma, cavalo de B toma com o tempo no bispo, cavalo toma, por exemplo, e bispo toma. E o jogador de brancas já tem uma série de ameaças aqui, né? O jogador de brancas, ele já tá ameaçando alguma coisa como dama em C3, e aí bispo por G7 na carinha da dama do adversário. O jogador de brancas aqui, dependendo da situação, se esse cavalo se move, tá ameaçando o bispo em A7, com o tempo na torre. Aí a depender bispo por B7, depois da movimentação do cavalo. Só assim, uma linha de exemplo. Cavalo em B3 com o tempo na dama, né? Aí nessa posição, dama em C3, pressionando a casa de G7. Cavalo por D4 com o tempo no bispo. Né? E aqui agora o bispo ele fica extremamente ativo ao longo dessa diagonal. Uma ideia como bispo em F6 talvez seja necessária, algo como bispo em D7, porque as brancas na verdade estão ameaçando o cavalo em C6, ó, descoberto na dama, com tempo na torre, com tempo no bispo. Você vê a atividade da posição branca se a posição se abre. Melhor defesa das pretas era tentar manter fechado, era jogar cavalo C5, D4, cavalo D3. E aqui ele tenta manter fechado com um cavalo. Ele impede a atividade das brancas ao longo da coluna D. Essa é uma linha de máquina extremamente difícil de encontrar ao longo da partida. Ao invés disso, o que o Gukesh faz é o primeiro lance que, de fato, dá uma grande vantagem para as brancas. Ele joga bispo em G6. Esse lance não era a maneira correta de seguir. Ele tirou o bispo da casa, onde provavelmente um cavalo ameaçaria ele quando viesse para D4. Tentou tirar a força do avanço. O Jing avança mesmo assim. E agora o Gukesh, numa tentativa desesperada de manter tudo fechado, joga o E4, que é de longe o melhor lance que ele tem na posição. Ele não pode permitir que a posição se abra, porque se a posição se abrir, o par de bispos, né, e os dois cavalos no centro do tabuleiro com as duas torres, nas colunas abertas seriam demais. A atividade de peça do Jing é fantástica. Então, temos cavalo em G1, e mesmo que você avance, o Jing conseguiu D4, conseguiu manter desbalanceado, só que agora ele tem dois peões no centro. E agora ele tem a ameaça de avançar o peão para D5, ele tem a ameaça de jogar tipo cavalo em E2, cavalo em C3, dama C2 e pegar o peão de E, tá tudo muito difícil de segurar. Gukesh joga cavalo em B6, ameaçando o peão de C4, o Jing joga dama em C3 defendendo o peão. Temos agora bispo em F6 por parte do Gukesh. Aqui vale falar, qual que é a ameaça do Jing? O que o Jing tá ameaçando? Ele tá ameaçando o bispo em F4. Então, por exemplo, se um lance aleatório for jogado, vamos dizer que aqui seja jogado um lance, sei lá, dama em D7, por exemplo, a ameaça do Jing é o bispo em F4, ao mesmo tempo pressionando o peão de C e pressionando também o peão de E. Então, o lance pro Gukesh tinha que ser algo que defenda os dois, ou pelo menos defenda um, para quando vier o bispo em F4 você possa defender o outro. Um lance como F5, segurando o peão de E, para depois do bispo em F4 você poder jogar torre C8. É passivo? É. Segura? Segura. Mais ou menos, né? A posição do Jing continua melhor, mas era o que o Gukesh deveria ter jogado. Ao jogar bispo em F6, ele atrasa, né, um pouquinho os planos do Jing, porque ele tá pressionando o peão de D com uma certa cravada em cima da dama. No entanto, ele impede a movimentação do peão de F. Então, de maneira geral, essa não era a melhor maneira de seguir. Temos dama em C2 saindo da cara do bispo, A4 por parte do Gukesh tentando gerar uma casa para o cavalo, com cavalo em A5 e cavalo em B3, tentando algum grau de atividade, cavalinho E2 por parte do Jing. A ameaça sendo, né, com esse cavalinho E2, jogar depois simples, tranquilo, né? Cavalo em F4, ameaçando o bispo, ameaçando avançar o peão de C, ó, só para exemplificar, se um lance aleatório for jogado, cavalo em F4, ameaça o bispo, quando o bispo se move, C5, e agora vai cair o peão de A. Por quê? O cavalo ele não tem a casa de D5. Parece que ele tem, mas não tem. Porque esse cavalo toma. Dama toma, tem cavalo por C7, que é um problemaço. Então, depois desse cavalo em F4, C5, o peão de A cai, porque esse cavalo não pode ficar centralizado. Olha só que posição.
temos bispo em G5 por parte do Gukesh, tentando alguma coisa. E aqui é a posição crítica, cavalo em F4. O Jing Liren está vencendo, o adversário precisa tomar o cavalo. Novamente, a ameaça aqui, se você não toma, se você joga bispo em H7, é C5, chutando o cavalo. Cavalo em D5 não é uma opção por conta do duplo cavalo C7, então quando esse cavalo se move para alguma casa, simplesmente cai o peão de A, já começa a cair material. Então o Gukesh toma o cavalo, Jing toma de bispo, e agora temos uma ameaça no peão de C. Torre C8 segurando. Jing joga dama em C3, ameaçando avançar o peão, o que impede que esse cavalo se centralize, tá tirando a casa de E5 do cavalo. O avanço do peão é muito forte, e a melhor linha para as pretas era F6, tentando ainda assegurar essa casa. Então D5, cavalo em E5, tenta alguma coisa. No entanto, mesmo na melhor linha, ainda tem D6 por parte das brancas, e você não pode tomar o peão, porque quando o cavalo toma, é um duplo nas torres, e o Jing Liren está simplesmente ganho. O Gukesh joga cavalo em B8, tentando tirar a força do D5, pelo menos que não venha com tempo no cavalo. Meu cavalo ele vai se tornar útil pela casa de D7. Acontece que nessa posição, o cavalo em A7 prende a torre. E o Jing nem vai para essa linha, né? Cavalo em A7 ele pega a torre, ganha qualidade, já ganha material de maneira imediata e já começa aí a sua conversão da vitória. Quando o Jing joga pra vencer, o jogo vira outra coisa, né? Quando o Gukesh joga pra vencer também. Agora o match tá finalmente ficando muito legal, porque amanhã, na verdade amanhã não tem jogo, né? Mas depois de amanhã o Gukesh vai vir com sangue nos olhos, tentando vencer de novo. E a partir daqui eu cravo, todas as partidas vão ser muito legais. Vamos lá, o Jing joga o D5 mesmo assim, a ameaça segue sendo a mesma ameaça, é avançar D6, temos dama em D7, ele avança D6, e novamente, você não pode capturar, porque nós temos cavalo por D6, né, um duplo ganhando material, né, você não pode capturar isso aqui de maneira alguma, você precisa movimentar o peão de C, e tá aí porque que o Jing não jogou cavalo em A7 pegando a torre, ele prefere o cavalo. C5, cavalo em C7, dando a torre daqui. No momento que a torre não pode mais defender o peão de E, aí é só capturar o peão de E. Temos cavalo em C6 por parte do Gukesh e o Jing volta o bispo. Aqui eu acho que era mais preciso tomar o cavalo e jogar torre em E7, mas ele volta o bispo e temos torre em D8, torre de C em D8. O Jing finalmente ganhou material, ganhou um peão. Ele tem um peão passado, protegido, e agora a posição é simples questão de conversão. Cavalo em D5, visando trocar os cavalos. A gente tem cavalo por, a gente toma de peão para descobrir um ataque na casa de C5 ao mesmo tempo que chuta o cavalo daqui. Cavalo em B8, dama por C5. E nessa posição, após o torre C8, dama em D4, o Gukesh não tem mais basicamente nenhum recurso. A ameaça, é claro, vai ser o torre em E7. Temos cavalo em A6, torre em E7 infiltrando. Se ele tentasse brigar pela casa de E7, tipo torre em E8, não ia funcionar porque a gente ia jogar torre em C1. E olha que legal, independente do que ele faça, a gente toma uma das torres e depois infiltra com a outra. A gente pode tomar a torre de E, depois infiltrar com a torre de C ou o contrário. Então, ao invés de tentar brigar pela infiltração, o Gukesh só joga cavalo em A6, torre em E7, dama em B5, D7, avança o peão. Que agora temos torre em C4 por parte do Gukesh e o Jing estava com 5 minutos no relógio também. A 3 lances do controle de tempo, deixa passar uma oportunidade de converter a posição de imediato. Podia sacrificar a dama de maneira brilhante, porque agora a dama não mais ameaça o peão, né? Quando o dama toma, torre em E8, promove outra dama e a vida é boa. No entanto, o Jing não viu essa oportunidade, jogou dama em E3. Vem o torre em C2, você não tem mais o torre em E8 porque cai o peão, mas ao invés disso, bispo em D6, alinhando o bispo com a torre. Nessa posição, né, o Gukesh joga F6, por alguma razão, não sei explicar por que ele jogou, a pressão de tempo estava imensa, não tinha lance, e o Jing encontra, assim, uma sequência absolutamente brilhante, rapidinho, torre por G7, e o Gukesh abandona com esse sacrifício de torre. Por que o Gukesh abandonou? Porque o mate é inevitável. Se você toma a torre, tem bispo toma cheque e uma promoção. Então, ó, toma a torre, bispo toma cheque, você tem que tomar, promove dama, né? E agora as duas damas vão dar checkmate certamente nesse rei, né? Dentro de, sei lá, 2, 3, 4 lanças, a depender da defesa do Gukesh. E temos, finalmente, um match. Tá tudo empatado de novo. Eu sei que vocês não queriam ver tudo empatado de novo, mas está. E temos um dia de folga amanhã, né? Eu te prometo que todas as partidas a partir de agora serão desse nível. Vamos seguir, porque o match tá incrível. Deixa o like no vídeo se você gostou. Um abraço e até a próxima!